Olá pessoal, meu nome é Gilberto Venturelli, como já diz aí no enunciado, né? E hoje eu fui convidado para falar com vocês sobre um tema que a gente costuma dizer que quando colocam a gente num tema, o tema serve primeiro para nós, né? E o tema que eles pediram que eu falasse, né, dentro da doutrina espírita é tudo passa. E é engraçado, né, que primeiro, para servir para qualquer um de vocês que estão ouvindo, não, que estão me dando prazer e tendo a gentileza de me ouvir, a gente percebe, né, é uma coisa mesmo de percepção, de entender que o tema cabe muito mais também para o palestrante, para quem está divulgando, para quem está falando, né? E quando a gente pensa, né, tudo passa, e às vezes demora a passar, né? Às vezes a gente fica ali naquela demanda, naquele problema por muito e muito tempo. E a maioria das vezes, né, a gente chega a questionar porque nós somos falhos, fracos. A gente costuma, sabe, a colocar a mão na cabeça e dizer: Deus, cadê você? Né? Eu tô no perrengue, igual o pessoal diz, né? Muito tempo e nada. Cadê? Né? E a gente não consegue perceber que a todo momento, né? Tudo que nós passamos, por pior que seja, poderia ser um pouco pior. Mas se a gente está, né, ligado ao divino, ao plano espiritual, se a gente está elevado em nossos pensamentos, se a gente ora, né? Ora independente se está tudo muito bom ou se está tudo muito ruim. A gente está em sintonia. E essa sintonia, a gente, pelo nosso imediatismo, né, da Terra, a gente quer que a coisa seja feita imediatamente, né? Eu peço hoje, amanhã eu sou atendido. Só que a solução nunca foi essa, né? Primeiro que as provas que nós passamos, elas são necessárias. Se nós estamos passando por elas, é porque algo precisa ser ajustado. Ou na nossa conduta, ou de nossa conduta atual, ou nossas condutas passadas, né? E também não vale a pena ficar jogando tudo lá para o passado, né? Tudo aconteceu porque antes eu era assim, porque antes eu era assado, e não é bem assim que funciona, né? Nem tudo é do passado. Muitas vezes o que nós passamos agora nessa vida é dessa vida. O que falta da gente, de repente, é uma análise para saber a origem, né? Aonde que começou isso tudo? De onde que está vindo isso tudo, né? Por que eu estou passando por isso? Os questionamentos nos ajudam até a entender, né, essa passagem, né? Os problemas, eles na verdade são ferramentas utilizadas pelo mundo espiritual para que nós possamos ter a oportunidade de encararmos frente a frente aquilo que nós temos que passar. É nosso, não é do fulano de tal, não é do meu irmão, não é do meu marido, é meu, sabe? É minha escolha. Em algum momento, em determinado local, época, ou nessa vida ou em vidas passadas, eu fiz uma escolha. E essa escolha, ela foi respeitada pelo mundo espiritual. O mundo espiritual disse: ok, você fez uma escolha, você tem livre-arbítrio, então você pode fazer essa escolha, você pode utilizar dessa sua vontade. Porém, tudo que se move precisa ser registrado, e todo registro, ele tem um motivo pelo qual nós temos que responder depois, né? Então, o que nós passamos é nosso, o nosso sofrimento, ele é nosso,
Ah, mas foi fulano de tal, é o meu marido, é minha esposa, é ela que me faz sofrer desse jeito. Não. O que te faz sofrer, o que você está sofrendo, foram e sempre será parte de nossas escolhas. Ah, mas eu não lembro de ter escolhido isso. Ok. Quando nós fazemos nosso planejamento para vir para a Terra, por exemplo, que é um planeta no qual nós sabemos que estamos distantes ainda da evolução, né? Da evolução suprema, do ser perfeito, a gente faz algumas programações, a gente determina algumas coisas e a gente também se coloca, né, na condição de aprendiz. E o aprendiz, ele tem problemas a resolver, né? O aprendiz, ele não recebe nada de mão beijada do seu mestre. Ele recebe, sim, tarefas a serem cumpridas, e essas tarefas, né, demandam, às vezes, algum sofrimento, né? Nós estamos num mundo de provas e expiações. A Terra está a caminho da regeneração, mas ainda falta muito chão. E pelo nosso comportamento, né, a nossa forma de ser, eu fico pensando quanto chão que falta ainda, né, para se tornar um mundo de regeneração. Então, se nós estamos num mundo de provas e expiações, por que reclamar? Né? Por que entender? Por que não entender, né, que nós estamos passando por momentos, mas que esses momentos passarão. E eu passarinho, né? Não era isso que o nosso querido Quintana dizia, né? Passarão e eu passarinho, porque a minha eternidade, ela ninguém mexe. Eu sou eterno. O espírito que habita esse corpo da terra, terráqueo, ele não pertence aqui, ele não é daqui, mas ele é eterno. Ele foi tirado de uma centelha divina de Deus. Um dia ele volta a se reunir a esse todo, mas enquanto ele não volta, ele vai sendo provado. As expiações, elas existem, os momentos difíceis acontecerão, e a gente dificilmente vai conseguir passar pela Terra com extrema felicidade. Nós vamos ter momentos felizes, mas mais momentos de provas e expiações, porque na verdade nós estamos aqui para isso, para aprender, para lidar, para entender que nossos problemas, eles podem ser adiados. Eu posso aceitar não querer fazer alguma coisa, não estar, né, sintonizado com aquele problema e fugir dele. Eu posso querer isso sim. Porém, eu sei que você está adiando, só jogando para frente, né? Ninguém foge dos ajustes, ninguém vai deixar de ajustar com o mundo espiritual as coisas que fez. É muito interessante a gente pensar, até com uma questão de justiça, né, que nada acaba aqui, que tudo tem uma continuidade, e que essa continuidade, ela precisa ser entendida com muito respeito, sabe? E com muito entendimento e raciocínio lógico, de não jogar a culpa em alguém, ou se eu soubesse eu não tinha feito isso, mas fez. E nós não precisamos de dedos apontados ou de culpas que são colocadas entre nós. Nós sabemos quando fazemos alguma coisa errada, né? E quando nós fazemos alguma coisa errada, o ajuste tem que ser feito. E o ajuste às vezes é dolorido, ele dói. Mas o que nós temos que entender? Que tudo passa. Que a aflição de hoje, ela vai passar. Que a dor de hoje, ela vai passar. Que a doença de hoje, ela vai passar.
Na verdade, todos os sofrimentos, dores, doenças, eles ficarão conosco até quando nós aprendermos com eles. Aqui é uma escola, né? A Terra é uma escola. E quando a gente percebe que a gente está numa escola em que existem várias provas, eu começo a entender melhor todo o processo, né? Então, por exemplo, uma doença que bate a nossa porta, e a gente, se ela é uma doença muito forte, ou se ela tem agravantes, ou se ela vai ser por um bom tempo em nossas vidas, ou para sempre em nossas vidas, o nosso pensamento de início é: por que eu? Né? Por que eu e não fulano de tal, que nem é tão legal quanto eu, né? Só que muitas provas que nós sofremos, muitos problemas que nós temos, foram planejados para nós mesmos nessa vida. Por que esse planejamento? Porque quando nós não estamos com o véu do esquecimento, como estamos agora em nossas mentes, e lembramos realmente quem fomos, quem somos, né? E o que devemos ser, a gente faz um planejamento para tentar resgatar a maior chance, quer dizer, o maior número de questões possíveis numa encarnação. Só que lá em cima eles são mais espertos do que nós. Eles nos conhecem muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. E eles sabem que muitas coisas que nós programamos, nós não daremos conta. Não vai ser nosso, a gente não vai conseguir alcançar esse objetivo. Então o que eles fazem? Eles dão um fardo do tamanho que o nosso ombro consegue carregar. Por mais difícil que possa parecer, tudo que estamos passando ou que já passamos, como já disse, né, já passamos, foi. E o que fica para nós de todas as experiências? Fica o conhecimento. Nós nunca saímos de uma dor muito grande iguais a como nós éramos quando ela nos foi apresentada. Sabe? Isso é bom, isso é excelente, porque é uma chance enorme que Deus está dando para nós, da gente, pela dor, né, ter uma depuração mais rápida, porque a tentativa pelo amor, ela também existe, né, mas o aprendizado é mais, vamos dizer assim, é mais deixado de lado. Então, quando aprendemos com a dor, não é balela, nós evoluímos, amadurecemos, crescemos. E aí, a gente tem que lembrar de quem é nosso Pai, né? A nossa doutrina, a doutrina espírita, ela deixa bem claro que aquele Deus punitivo, aquele Deus vingativo, ele não existe. Ele não existe. Na verdade, o que existe, né, é um Deus que nos espera, é um Deus que nos aguarda, é um Deus que está sempre conosco, né? É um Deus, vamos dizer assim, amigo amoroso, que aguarda a nossa evolução, que nos colocou simples, ignorantes, sabe de tudo que precisamos, mas Ele aguarda que a gente vá até Ele pelas nossas próprias pernas, pela nossa própria evolução. E esse Deus não nos abandona. Por incrível que pareça, até nos momentos mais difíceis que a gente pensa assim, cadê Deus? Né? E Deus está ali. Só que a nossa mediocridade espiritual, né, a nossa pequenez espiritual nos faz negar, né, que existe um Pai, que Ele está nos olhando, que Ele nos ama incondicionalmente, que Ele está conosco, que quando nós elevamos uma prece,
né? E nós pedimos, né, que venha a nós o vosso reino. Nós estamos evocando esses amigos espirituais para nos ajudarem na nossa caminhada. Não se faz nada nessa vida sozinho, nem na vida material, nem na vida espiritual. Então, todos esses problemas, eles vêm, mas junto com eles, vem amigos a nos auxiliar. Claro que ninguém pode viver o problema do outro, cada um com o seu problema, mas o auxílio tanto pode acontecer de um encarnado para um encarnado, quanto de vários desencarnados para nós que estamos encarnados. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem o tamanho da nossa fraqueza. Então Deus intercede por nós. Sabe como nós pedimos a Deus? Deus, me ajuda. É ouvido e a ajuda é mandada. Só que eu quero ajuda. Eu quero ajuda. Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Ou eu quero continuar no erro? Porque o erro muitas vezes nos leva à satisfação dos desejos mais terríveis que nós temos. E nós não queremos evoluir a tanto de deixar os nossos vícios de lado. Então a gente, quando o bicho pega, a gente pede socorro. Mas a maioria das vezes a gente não quer tanto esse socorro assim. Então pensar, nós pedimos, ok, eles enviaram, ok, eu aceitei ou eu fui refratário? Sabe, eles respeitam tanto a gente, tanto, que eles esperam a gente aceitar essa ajuda. Eles não impõem nada, né? Mas eles querem que a gente acredite, que a gente tenha fé e que a gente pense que realmente, acredite que tudo vai passar. Nada é eterno. As dores não são eternas. Nós sim. Nós não vamos passar. Na verdade, a gente vai passar por situações. Agora, a gente acabar, como as dores nossas acabam, as provas nossas acabam, isso não acontece. E aí, a pergunta é, mas o que eu faço quando eu estou muito no desequilíbrio? Quando eu estou muito desesperado, não sabendo o que realmente vai acontecer, o que eu faço? Será que eu tenho cabeça para parar e rezar? Porque isso seria o certo. Entrar em oração. Mas eu não sei rezar. Mas quem diz que precisa ser uma reza ou alguma coisa escrita, complexa? De jeito nenhum. Ela tem que ser do coração. Ela tem que ser uma base, vamos dizer assim, que te traga tranquilidade em estar falando aquilo, né? Então, momentos de desesperos sempre haverão. Eu lembro que um conhecido meu comentou comigo, ele era evangelizador como eu na casa espírita, evangelizador de crianças entre 12 e 13 anos, mais ou menos, 12 a 13, acho que era isso a idade. E ele falava uma coisa que era muito engraçada. Ele falava assim: você é espírita há muito tempo, você é palestrante, eles devem te aliviar, né? E eu falava com ele: lê do engano, né? A verdade, o conhecimento que eu tenho, eu sirvo falando com as outras pessoas, mas também entendo que esse conhecimento me livra de julgamentos precipitados com relação ao que está acontecendo comigo, né? Que aí eu fico sempre pensando, antes quando eu era bem mais novo, o meu pensamento era, mas por que eu? Coisa horrível, né? Por que eles colocam esse alvo em mim, né? Logo eu que sou espírita, nasci em berço espírita.
A religião, ela não tem a coisa da salvação. A salvação é minha, né? O entender, o compreender, o passar por situações sem reclamar, isso é meu. A evolução é minha. E não adianta pegar na mão de ninguém para levar comigo na minha evolução. Cada um vai evoluir separadamente. Que assim nós nascemos, sozinhos. Até quem é gêmeo nasce um de cada vez, né? Agora, o que a gente tem que imaginar e pensar? Que esse nascimento, que essa nova chance de estar aqui, é um prêmio. É um prêmio. Ah, mas e os problemas, Edilberto? Eles continuarão acontecendo. E por quanto tempo, Edilberto? Até a gente evoluiu bastante para ele não ser necessário mais, não ser mais necessário lapidar, né, nos lapidar com ele. E aí é de cada um, é individual, sabe? Eu quero deixar o meu vício, isso quer mesmo, que às vezes a base do seu sofrimento está aí. E o vício, gente, eu não digo só o vício de comida ou de bebida, eu estou falando de todo tipo de vício, tudo que se repete e que você vê que traz um malefício à sua forma de ser, né? Então, olha como é que isso é complicadíssimo, né? Lá no Evangelho está escrito, né? Evangelho segundo o Espiritismo está escrito que nós tombaremos pelos nossos próprios desejos, né? E aí, o que eu quero com isso? Eu quero reclamar do meu sofrimento? Olha a base dele. Se não houver base nessa vida, saiba que está o quê? Na vida passada. Sabe por quê? Um dos atributos de Deus é dele ser soberanamente justo e bom. Aliás, é o atributo que eu mais amo de Deus, é esse. Ele é soberanamente justo e bom. Então, tudo que vem para nós é nosso. Não tem entrega errada do mundo espiritual com relação ao que nós temos que passar. E aí? Ah, não, mas aí Deus está sendo punitivo comigo. Não. Você simplesmente fez as escolhas para que todas essas provas estivessem contigo, né? E aí eu tenho uma amiga minha que diz: poxa, mas mais uma. E ela não reclama da prova em si, ela só acha que é uma constância. E aí eu disse a ela: imagina o que você planejou lá em cima, né? O quanto que você quis resgatar nessa encarnação que você está atual. Será quanto que você queria colocar em prova, mostrar que já não queria mais aquilo, que você estaria bem, etc e tal, né? E lá na Bíblia, né, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, está todo momento dizendo que Deus está conosco e que é para confiar, que é para acreditar. Não, mas às vezes está muito difícil, mas passa, sabe? Passa. Não há dor ou sofrimento que persista, não há. Ah, mas eu posso mandá-los embora mais cedo? Lembra, vai ficar contigo o tempo que você aprender, que você tiver que aprender com ele. Ah, mas está muito tempo comigo, eu não aprendi ainda? Não, você acha que aprendeu, mas não. O aprender é entender, né? Entender aquilo que está acontecendo contigo. Não é qualquer coisinha, né? Ninguém pode dizer que alguém passa por qualquer coisinha. Aliás, é muito ruim julgar as pessoas e os seus sofrimentos. Cada um sabe onde seu calo aperta. Mas se eu tenho alguma coisa a dizer hoje nesse vídeo que eu estou passando, é que as coisas passam, né?
tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E aí até agora nós falamos só disso, de coisas ruins, né? Que passam. Mas cuidado que as boas também passam, né? E não viver um momento é quase um passaporte para daqui a algum tempo falar assim: ah, se eu soubesse tinha aproveitado mais. Só que o momento presente, ele é tão presente, tão valioso, que ele não volta. Então, passa também o presente. Passa também as coisas alegres. Passa também as coisas felizes. Passam as pessoas que são amadas por nós em nossas vidas. Tem gente que chega, transforma a gente e vai embora. E ela passou por nossas vidas. Ah, mas isso é lindo, né? Mas é mesmo, né? E aí, ao passar por você e modificar a sua vida, ela fez a parte dela. O que ela havia prometido, ela fez. Mas ela passou. Amores passam, né? Quantos de nós, e quem nunca, né? Já teve um amigo que virou inimigo, né? Todo inimigo já foi um amigo. E aí, por quê? Por que essa situação? Por quê? E aí você tem que entender o que foi feito, né? O que é, vamos dizer assim, dessas vidas, né? Que há vários momentos vem se repetindo, há várias encarnações vem se repetindo. É isso que a gente tem que analisar. Na verdade, não existe fórmula, sabe? Muitas palestras minhas, as pessoas levantavam a mão e faziam perguntas do tipo: ah, na outra encarnação eu devo ter sido uma deusa, não é? Uma senhora do Egito, porque eu adoro filmes sobre o Egito, adoro joias, que não sei o quê. E aí, né, a todo momento a gente pensa: será que eu estou à frente de uma pessoa extremamente antiga do Egito, ali reencarnada? Ou simplesmente é mais uma questão das pessoas fantasiarem de onde elas vêm, o que elas são? Perceba, ninguém foi plebeu, ninguém foi. Nunca vi alguém chegar e falar assim: ah, eu fui plebeu na última encarnação. É sempre: eu fui uma pessoa muito famosa, muito chique, muito importante, né? A verdade é que tudo passa, tudo, as nossas condições hoje, né? Os benefícios que nós pensamos que estamos deixando, né? Tudo isso existe um processo, né? E esse processo, ele tem a ver com esse tempo, né? Que nós precisamos vivenciar coisas boas também. Com certeza, ninguém foi mandado para a Terra para ficar arrastando corrente. Não é essa a questão. Mas também ninguém deve ignorar que tudo que nós passamos tem um fundamento em nossas escolhas. Pensa nisso. Estou passando por um problema. Pensa. Qual é a origem dele? Estou passando por um amor não correspondido. Presta atenção. Que escolha foi essa? Foi escolha de quem? Né? E por que permanece ainda? Ah, eu estou passando por um problema financeiro grave, que é quase que uma repetição que a gente ouve, né? E aí vamos ver qual que é a base disso tudo. Que a gente tem que entender que nada vem de graça e que nada vai de graça. O que nós temos que entender também? Que se estamos com uma demanda,
é porque nós precisamos regularizar, resolver. É isso que nós precisamos. Então, meus irmãos, finalizando, porque eu acho que eu já falei bastante na cabeça de vocês, quando a gente fala sobre um tema desse, que tudo passa mesmo. Cuidado para não acordar e não ver mais ao lado uma pessoa que você deixou de falar eu te amo. A oportunidade tem que ser feita. Eu não tive oportunidade. Monte essa oportunidade, né? E não perca a oportunidade de aprender com as dores. Elas são vitais para que a gente realmente aprenda, né? Que a gente sustente a fé. Tenha fé, acredite, sabe? Nem todo momento eles podem dar sinais para a gente, ou às vezes até dão, mas a nossa ignorância espiritual faz a gente não entender esses sinais. Preste mais atenção, vamos ter mais atenção com tudo que nos rodeia, porque assim nós vamos evoluir, assim nós vamos crescer, assim nós vamos parar de dizer que não é minha essa dor, não me pertence, eu não mereço. Passar pela dor reclamando o tempo todo é uma passagem muito mais difícil do que entender e enfrentar. Coragem, 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 coragem. É isso que nós precisamos ter. Coragem, fé, acreditar em Deus, orar e vigiar. Como nosso irmão maior diz, orai e vigiai. Fique sempre com o escudo aqui, ó, na altura da cabeça. Eleve seus pensamentos e faça prece. Por mais difícil que esteja, não vira as costas ao divino. Eles estão ali. Nos momentos da dor, eles estão ali. Provavelmente são os únicos que ficam. Com relação a todos os outros que nos rodeiam, eles dizem que nos amam completamente. Ao final, na verdade, quem fica ali até tudo passar são os nossos amigos espirituais. Eles estão aí, eles estão comigo, eles estão aqui. E quem disse que eu também não estou passando por algo que também estou pedindo para passar, né? Mas tudo ao seu tempo. E o tempo não é nosso. O tempo é de Deus. Ok? Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui e gentilmente me ouviram, né? Que Deus possa exercer nas suas vidas muita luz, bons caminhos escolhidos por vocês, né? E que Jesus permaneça nos lares daqueles que estão nos ouvindo, porque se é difícil com eles, imagine sem eles. Então até a próxima, até breve, quem sabe. Fiquem com Deus. Até mais.